Trabalhar com crianças é sempre um desafio e depois de 10 anos como professora, hoje eu vou falar algumas coisas que eu aprendi trabalhando com elas ao longo de todo esse tempo. Vem comigo, fica até o final. Olá, meu nome é Juliana Ferreira e sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Ei, tudo bem com vocês, gente? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus. E vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre experiências próprias, né? Sobre coisas que eu aprendi quando se trabalha com criança durante tanto tempo, porque 10 anos não é brincadeira, 10 anos é muita coisa. E listei também algumas coisas aqui para eu compartilhar com vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito sobre isso, porque crianças têm sim muito a nos ensinar. A gente acha que não, mas criança, a gente aprende muito com elas também, a gente não só ensina, a gente aprende. A primeira coisa que eu aprendi com elas é a escutar. Quando você trabalha com crianças, principalmente por ser muitas crianças de uma vez só, você precisa escutar, você precisa estar atento ao que elas estão falando. Além da nossa responsabilidade ali dentro de sala de aula, a gente tem essa responsabilidade também com o ser humano, assim, em como ela vai se formar como um ser humano. Então é importante a gente escutar o que ela faz em casa, o que acontece com ela, até pra gente ficar atento se tem alguma coisa de errado acontecendo com aquela criança. A gente precisa escutar para entender como que ela tá se sentindo, o que ela quer dizer, porque muitas vezes ela ainda tá se formando, ela está se formando, né? Então, muitas vezes ela não sabe muito bem como se expressar, como falar, e ela leva um tempo ali para ela conseguir raciocinar, formular as frases e tentar se expressar da forma dela. E é muito importante a gente ter essa escuta disponível para elas. A segunda coisa é ter paciência. Eu acho que esse é o principal, assim, quando se fala em lidar com crianças, não só dentro de sala de aula, mas também em casa, com a família, com crianças da família, enfim, de amigos. A gente precisa ter paciência para lidar com elas, para responder, para escutar, para fazer o que elas estão nos pedindo, para tentar entender o que elas estão querendo passar pra gente. Isso tudo é muito importante. E a gente precisa de paciência para lidar. Então, dentro de sala de aula, eu tinha que ter paciência para esperar elas falarem, esperar elas se acalmarem, tentar explicar uma coisa, explicar novamente de novo, explicar 1000 vezes, se possível, aquela mesma coisa. Às vezes a criança também não tá no bom dia, a criança às vezes tá muito estressada, ou ela tá muito agitada. E a gente precisa ali, respirar fundo e voltar onde a gente precisa voltar. Se eu tô, por exemplo, né, se eu tô explicando alguma coisa para elas e elas ainda não entenderam, eu preciso voltar toda a minha explicação, explicar de novo, ver qual é a parte que ela não entendeu, onde que ela entendeu, explicar novamente se for preciso. E a gente precisa ter essa paciência com elas, porque elas são muito novinhas, elas ainda estão se formando, né? Elas não sabem fazer todas as coisas, então a gente precisa de paciência para lidar com elas. Principalmente em algum momento difícil, quando elas estão chorando, quando elas querem o pai, querem a mãe, a gente precisa ali acolher, a gente precisa conversar, a gente precisa respirar um pouquinho, tirar essa nossa casca, assim, de fazer as coisas de adulto, né? Das coisas mais práticas, mais rápidas. A gente precisa desacelerar um pouco e calma, senta aqui, deixa eu conversar, deixa eu resolver isso, deixa eu resolver aquilo, resolver uma coisa por vez para a coisa funcionar. A terceira coisa é ser um exemplo. Quando a gente lida com crianças, a gente não pode esquecer que as nossas atitudes, as nossas falas, as crianças estão vendo, observando e aprendendo com a gente. Então, se a gente faz alguma coisa de errado, se a gente tem o hábito de jogar um papel pela janela, na rua, do carro, na janela do carro, a criança ela vai crescer e vai achar que tá tudo bem aquilo. Então, ela também vai ter um papelzinho que ela vai jogar ali no carro, porque aquela pessoa que é referência pra mim faz isso, vou fazer também, né? Ela pensa. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas falas, as nossas opiniões, tudo isso influencia na criação dessa criança. A gente acha que não, né? Mas influencia, sim. Às vezes a gente esquece, no dia a dia a gente age de um jeito, age de outro. A gente tem o hábito, por exemplo, de levantar da cadeira. Isso é uma coisa que acontece muito. Levantar a cadeira e deixar a cadeira... Não encostar a cadeira no lugar, sabe? Os nossos filhos, eles vão ter esse mesmo hábito de fazer isso, muito provavelmente. Eles pegam esses hábitos dos pais. Isso eu dei o exemplo porque é o que acontece, por exemplo, com o meu sobrinho, né? Com minha irmã, com a minha família. Então, tudo que a gente faz é um exemplo para ela. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tô gravando esse vídeo aqui no último dia de carnaval e estou triste porque não consegui curtir um pouquinho.
Não fui pra um bloquinho, gente. Vê se pode isso, um bloquinho. Mas tudo bem, ano que vem eu vou. Ano que vem eu vou aproveitar mais. Eu espero. Vou tentar, pelo menos, né? Mas esse ano ainda tem festa junina e festa junina estarei lá. Não posso perder. A quarta coisa é ser expressiva. Pelo menos na minha área de balé, quando eu dou aula, eu preciso treinar, eu preciso praticar com elas essa expressividade. Tanto a expressividade de movimento, de corpo, como a expressividade mesmo do rosto, de demonstrar seus sentimentos a partir das expressões. E com elas, sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que tinha uma vergonha absurda das coisas. Fui melhorando ao longo do tempo. E com as crianças eu fui melhorando isso, de me expressar. Então quando eu tô brava eu mostro quando eu tô brava, quando eu tô feliz eu mostro quando eu tô feliz, quando eu tô triste eu faço cara de triste. E essa minha expressão do rosto, de movimentos de corpo, ficou muito mais aflorada, muito mais desenvolvida depois que eu passei a dar aula, depois que eu passei a ser professora. E é engraçado como isso, porque crianças são super expressivas, né? E você acaba aprendendo com elas, você acaba desenvolvendo isso junto com elas. E é muito bacana. Inclusive, às vezes eu até tenho que tentar controlar essa expressividade, porque quando acontece alguma coisa que eu não gosto muito, eu logo fecho a cara, assim, eu logo faço alguma expressão. Então, às vezes eu preciso controlar, porque às vezes não é o momento ideal da gente ficar se expressando, né? Às vezes a gente precisa fingir que nada tá acontecendo. E às vezes eu acabo demonstrando muito isso na minha parede, no meu rosto. É a quinta coisa, gente. Eu já me perdi, vocês me desculpem. Mas eu acho que é a quinta coisa. A quinta coisa é explicar sempre o porquê das coisas. Criança pergunta muito porque criança tá aprendendo, tá descobrindo o mundo. Então, elas têm esse hábito de perguntar. E muitas vezes a gente adulto, já cansado, sem paciência, estressado, com preguiça, a gente não quer ficar respondendo ali milhares de perguntas e coisas que pra gente já é óbvio. Pra gente é óbvio, mas pras crianças não são óbvias. Então, a gente precisa dar a resposta daquilo que ela tá perguntando, ou pelo menos tentar, né? Com base no que a gente vai sentindo. Então, explicar os porquê das coisas entra junto ali com a paciência, sabe o que eu falei pra vocês? Porque a gente precisa ter essa paciência, respirar fundo, pra quem estiver impaciente, e explicar o porquê, contar isso, contar aquilo. Pode ser de uma forma breve, mas a criança ela quer uma resposta, ela quer tentar entender aquilo. E trabalhando com crianças, eu sempre respondo muitas e muitas perguntas. Perguntas sobre a minha vida, perguntas sobre a vida delas, perguntas sobre o conteúdo da aula. A gente precisa ter essa paciência e responder, porque ela tá descobrindo tudo, ela é novinha, ela não sabe de muita coisa. Então esse é o nosso papel, né, de ensinar. A sexta coisa é enxergar como um outro ser humano, e não só como uma criança que tá ali, que é inferior a mim, que, é uma criança, não tô muito afim, deixa ela pra lá. Não é assim. É enxergar como um outro ser humano, respeitar o limite dela, respeitar o tempo dela, respeitar o corpo dela, não ficar toda hora cutucando, mexendo na criança, bagunçando o cabelo dela, não ficar perturbando a criança. Porque quando é criança, né, muita gente acha que pode fazer meio que qualquer coisa, assim, ficar perturbando, ficar implicando com a criança, ou ficar, mesmo que seja num tom de brincadeira, porque é criança, só porque é criança. E a gente tem que ter essa noção que é um outro ser humano, que ela também não quer que fique mexendo no cabelo dela, que ela também não quer que você fique implicando com ela, que ela quer o espaço dela. Às vezes ela tá lá sozinha brincando, a gente vai lá perturbar a criança, mexer, pegar nas coisas, provocar a criança, tirar ela do sério, pra ver a criança brava. E isso não é legal, a criança tem o espaço dela, tem o tempo dela também. A gente tem que lidar com ela como um outro ser humano, porque é isso que ela é, um outro ser humano, entendeu? E a gente precisa ter limites pra lidar com elas também, limites, saber o nosso lugar. A gente, como adulto, a gente tem que saber ainda mais do que elas, de como se comportar, e do que fazer e do que não fazer. Então, ficar implicando com a criança, ficar mexendo com ela, mexendo no cabelo, fazendo comentário tipo, nossa, como você tá feia, nossa, isso é isso, nossa, isso é aquilo. Gente, é uma outra pessoa que não gosta também desse tipo de coisa. Provavelmente não gosta, né? Então, vamos respeitar e colocar uma linha ali de limite que a gente não pode ultrapassar. Respeitar também as vontades e as opiniões dela, né? Muitas vezes a gente só quer mandar na criança, mas a gente também precisa entender que às vezes aquilo que ela tá falando, dá pra gente fazer. Às vezes a gente só não quer, mas às vezes dá pra gente fazer, dá pra gente atender o pedido daquela criança, dá pra gente conversar com ela. E às vezes a gente só não quer. Então, quando a gente entende como é um outro ser humano ali, a gente tenta ter um pouco mais de empatia e um pouco mais de cuidado nesse tipo de relação.
Deu pra entender, gente? Eu não sei se eu tô explicando direito, mas eu acho que deu pra entender. E antes da gente ir por último, vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, deixar o seu like que me ajuda muito a saber que vocês estão gostando dos vídeos, deixar aqui um comentário caso você tenha algo pra dizer, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho pra você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Olha que legal. Então vamos pra última, ó. A última é ser mais acolhedora. Quando a criança está passando por um momento difícil ali durante a aula, ela tá triste, ela tá nervosa, ela tá impaciente, a gente precisa acolher mais as crianças. Então, isso eu aprendi a ser mais acolhedora, não só com as crianças, mas com as outras pessoas da minha vida também. Quando elas estão tristes, quando elas estão chorando, acolher um pouquinho mais, conversar, perguntar se tá tudo bem. Muitas vezes com as crianças, quando a criança chora, quando a criança está triste, muita gente invalida esse sentimento dela, né? Como se não fosse nada. E não é assim, a gente precisa sentar e conversar, acolher, dar um abraço, perguntar o que está acontecendo, aconselhar, ajudar. E isso faz toda a diferença para ela também, e ela se sente respeitada, ela se sente acolhida. Isso cria uma relação muito legal entre a gente, e a criança acaba confiando mais em você, ela acaba se apegando mais a você também. E isso me ajudou a ser mais acolhedora com outras pessoas também, a entender o sentimento de outra pessoa, validar aquele sentimento, deixar a pessoa ter o momento dela também, caso seja o que ela quer, o que ela queira. E é isso. Ser acolhedor faz toda a diferença na nossa vida. E a gente precisa acolher não só crianças, como adultos também. Adultos também precisam ser acolhidos, né? Quando tá aquele momento de raiva, de frustração, de tristeza. Esse acolhimento faz toda a diferença. A gente se sente mais segura, assim. Como se a gente estivesse sendo abraçada de verdade. E segura do mundo, como se a gente fosse possível... Que é possível passar por cima de todas as coisas, né? Todas as coisas ruins. Aquele acolhimento dá uma força a mais pra gente. É isso que eu tô tentando dizer. Antes de dar um beijo e um tchau pra vocês, eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês assistirem sobre a minha história no balé. Eu contei um pouquinho aqui como sou professora, né? Como coisas que eu aprendi sendo professora. Mas eu tenho um vídeo também um pouquinho mais antigo, já faz um tempão que eu postei ele, sobre contando a minha história do balé, contando como comecei. Vou deixar ele linkado aqui caso vocês tenham interesse em saber mais. E é isso, gente. Essas foram as 7 coisas que eu aprendi, que eu desenvolvi sendo professora de balé infantil. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido legal pra vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau!